Olá, gente! Eu estou aqui hoje, eu e Liga Comunicação, para trazer para vocês uma história fantástica de um homem que se chama Fagner Matheus Gonçalves, vulgo Pet, mais conhecido mais por Fagner da Socila, gente. E olha, vocês vão surpreender com a história de um menino pequenininho que vivia dentro do salão de beleza. E entre trabalhar numa oficina mecânica ou um salão de beleza, fez do salão da Dona Lídia o maior empreendimento que já se conheceu. Olha ele aí, Fagner, meu querido, que prazer estar aqui com você. Ô, Cibele, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje junto com você, para a gente poder contar um pouquinho dessa história, dessa jornada aí, né, do empreendedorismo, e vai ser um privilégio imenso poder compartilhar com todos nós aí, com todos os seus telespectadores, sobre a minha história de vida. Nossa, e que história fantástica, viu, gente? Então, Fagner, pode começar, que todo mundo quer saber da sua infância. Então, pessoal, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu, Fagner Socila, mais conhecido como Fagner Matheus Gonçalves, assim como a Cibele me apresentou. Na verdade, eu sou o filho segundo de uma cabeleireira. Cabeleireira que não era cabeleireira e se descobriu na profissão como cabeleireira. Numa jornada muito difícil de uma mulher onde que tinha que escolher pelo seu presente no final do ano, ou se não, fazer um curso de cabeleireira, ela fez a escolha certa. Ao invés dela comprar os presentes para os seus filhos de final do ano, ela escolheu empreender aí no universo aí da saúde, beleza e bem-estar. Ela ingressou num curso de cabeleireiro de acordo com uma situação muito peculiar. Elídia é o nome da minha mãe, e ela não tinha condições totais de poder comprar o curso de cabeleireira, Cibele. E nisso, lá na casa do barbeiro, como você conhece muito bem, que é a nossa amiga, Madalena, sim, que seria uma ótima pessoa para trazer aqui também. Com certeza, vamos trazer Dona Madalena, hein? Convite feito, Dona Madalena. Aí, Madalena, ó. Então, diante disso, ela não tinha condições de comprar o curso de cabeleireira completa, e a Madalena fez uma promoção lá na loja dela, que, como se fosse, por exemplo, hoje, né, a R$1.000 de compra você ganhava um curso de cabeleireira completa. Só que a minha mãe não tinha condições de comprar os R$1.000, ela não tinha todo esse dinheiro. O pouquinho de dinheiro que ela comprou em compras, ela separou essas notas, ela pensou assim, pô, tá faltando algum valor para mim poder juntar e ganhar o curso de cabeleireira. E como as regras não eram tão claras da promoção, ela ficou na porta da loja e todas as pessoas que saíam da loja, ela abordava as pessoas e perguntava, você vai fazer alguma coisa com a nota? A pessoa, não, por quê? Você se importa de dar a nota para mim? É porque eu tô juntando esses valores aqui até dar R$1.000 para me poder ganhar um curso de cabeleireira. E nisso ela ficou abordando todo mundo e conversando com todo mundo. O pessoal da loja não estava entendendo muito bem, não. Mas como não via as pessoas dar dinheiro nenhum para essa mulher, mas davam as notinhas, eles ficaram sem entender. Depois de 2 dias abordando todo mundo na porta da loja, ela conseguiu acumular os R$1.000. E foi dentro da loja e apresentou R$1.000 em compras e falou assim, eu tenho R$1.000 em compras, agora eu quero o curso de cabeleireiro. No primeiro momento, as pessoas não entenderam muito bem da loja, não. Aí chamaram a Madalena. Aí a Madalena, como uma empreendedora de sucesso que é, visionária, falou assim, errada essa mulher não tá, não. Ela mostrou muita boa vontade por ter ficado 2 dias direto aqui, então eu acho que ela merece curso de cabeleireiro. E nesse momento, ela concedeu para minha mãe a possibilidade dela fazer o curso de cabeleireiro, numa escola que tinha ali na Conselheiro Lafayette, no bairro Sagrada Família, cujo até então, um nome muito famoso em Belo Horizonte era do Nino. Nino era um instrutor de cabeleireiro que tinha em BH e era um dos instrutores lá. E lá minha mãe começou a fazer esse curso. Só que com muita dificuldade ainda, 2 crianças pequenas, eu estava muito jovem, minha irmã também um pouco mais jovem, com aquela dificuldade sempre de levar as crianças, levava a gente, deixava sempre num cantinho escondidinho ali do curso, estudando, aprimorando, ela percebeu que ainda não estava com muita prática no negócio. Daí veio a ideia dela colocar na porta da nossa casa uma placa, faço escova gratuita. Gente, olha a inteligência. Imagine isso. Aí,
primeiro dia, chegou lá, tinha um número muito grande de pessoas na fila, porque escova de graça não é qualquer um, né? Sim. Então ela chegou lá, tinha um número muito grande. E ela fazia o curso na parte da manhã até as 2 horas. 2 horas ela saía do curso e ia embora para casa. Quando ela chegava na casa dela, tinha um número muito grande de pessoas. E no primeiro dia ela ficou até mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia fazendo escova nas pessoas. No segundo dia ela já pensou, eu preciso organizar isso aqui, porque senão eu vou passar a madrugada toda fazendo, eu tenho que fazer o curso no outro dia. Aí ela pegou um pedaço de tijolo e escreveu no muro o número de 1 até 20, fazendo com que as pessoas que fossem chegando na fila tomassem o seu lugar no seu número. Então quem chegava mais cedinho pegava o número 1, segundo, 2, 3 por diante assim. Quando ela chegava do curso, automaticamente já tinha uma fila de 20 pessoas para poder escovar o cabelo com ela gratuitamente. E era engraçado que quando a pessoa chegava depois das 20, ficava, vai, pelo amor de Deus, me atende, mas ela era categórica com isso, porque também não podia extrapolar o horário. E assim ela conseguiu organizar as suas primeiras demandas da sua clientela. E nisso, fazendo o curso lá, quando ela chegava, tinha sempre 20 pessoas para ela poder atender, tanto fazendo as hidratações quanto as escovas, ela teve que criar uma técnica diferenciada para poder aprimorar, para poder escovar cabelo mais rápido e ficar mais prática. E ali nasceu aquela cabeleireira, cujo nome é Lídia, colocou o nome na placa do primeiro salão de como Lídia Cabeleireira, começou atendendo as suas 20 clientes todos os dias gratuitamente. Passasse o tempo, automaticamente ela ficou uma fenomenal escovista. E todo mundo, nossa, ela é muito boa. Até o pessoal do curso começou a assustar demais. Porque a evolução dela foi muito rápida. Mas, porém, veio a contrapartida, né? A mão sempre cheia de calos, calos com água, depois veio os calos com sangue. Mas mesmo assim ela não desistia e continuava a jornada dela. Gente, que excepcional isso! Mas a gente quer saber... Onde Fagner estava nesse momento? Fagner e a irmã? Nós já estávamos agarrados já na barra da saia da minha mãe, sempre acompanhando elas nos cursos, voltava junto com ela, porque naquela época a gente não pagava passagem. Então era cômodo para ela levar nós com ela e na voltava, a gente entrava para dentro de casa para cuidar da casa e ela automaticamente fazendo esses trabalhos. Depois, passando o tempo, quando ela formou o Cibele, olha só para você ver que legal, ela trocou a placa. Em vez de ser escova de graça, virou escova R$2. Imagina só. Gente. E a mesma fila perseguia sempre na porta, o número de pessoas lá dentro e aquela movimentação. E nisso ela desenvolveu uma técnica de escovação diferenciada, que ela não desliga o secador em momento algum. O secador ele leva um tempo a chegar na temperatura ideal, depois ele não pode desligar. Aquele escovista que geralmente liga, desliga o secador, ele faz uma escova fria porque o secador não está na temperatura ideal, fazendo com que a escova acabe voltando e não tenha aquele resultado ideal. Ela não, de tanto ela ter que fazer várias escovas uma atrás da outra, ela criou essa técnica, que ela fazia menos divisões e fazia uma escova com o secador ligado o tempo todo. O resultado da escova era muito bom, durava uma semana e as clientes adoravam, que falavam assim, nossa, a escova durou muito. E o menino Fagner fez curso de cabeleireiro? Agora vamos para lá. O sucesso foi muito grande nesse salão de beleza, minha mãe começou a ter um resultado muito grande, até um dia que chegou uma mulher e falou com ela, falou, você não permite ficar aqui mais, você precisa ir para um outro lugar, você precisa de ir para um lugar onde que as pessoas valorizem mais seu trabalho, senão você vai ficar fazendo escova aqui pro resto da vida, R$2. E nisso veio um desafio, veio uma chama no coração dela. Nós resolvemos mudar de bairro. Aí nós saímos de dentro de uma periferia e fomos para uma região nordeste, mas um pouco melhor, onde que já tinha uma avenida, que passava ônibus na porta, era um ponto muito mais comercial. E lá começou a nova jornada dessa cabeleireira, do qual ela começou a treinar sua filha, começou a treinar as primas e começou a trazer toda a família para empreender junto. Mas nesse momento ainda não estava junto com ela, porque a minha irmã, que tocava junto no salão com ela, eu estava com 10 para 11 anos. Nesse momento veio a oportunidade de a gente mexer com importados. Nós viajamos a primeira vez para o Paraguai, compramos vários produtos lá e do lado do salão eu tive a oportunidade com 11 anos de idade de montar uma lojinha. Comprei umas prateleiras, coloquei na parede e começamos a empreender ali. A minha mãe no salão de beleza e eu na lojinha. Com o passar do tempo, veio o plano Collor e automaticamente o dólar estava equiparado de 1 para 1. Então fazia muito sentido viajar para o exterior. Só que de repente, saindo no plano Collor, o dólar dobrou o preço. E aí as viagens começaram a ficar inviabilizadas. Ou seja, ficou caro viajar para os Estados Unidos, comprar mercadoria e ainda conseguir vender aqui. Nesse momento, o salão estava indo de vento a popa, muito bem.
E aí, o que nós decidimos? Nós vamos encerrar as atividades da loja, o salão vai dobrar o tamanho e nesse momento veio um convite. E aí, você vai fazer o quê? Eu falei, não, eu tenho que pensar ainda, mas eu era muito jovem ainda, tinha 13 anos praticamente, então assim, nada passava pela minha cabeça. Mas já era um jovem empreendedor ali de tanto trabalhar com minha mãe. Nesse momento veio uma proposta do meu pai e da minha mãe. Meu pai me propôs o seguinte, falou, ó, você vai passar um dia comigo no meu trabalho e depois você vai passar um dia com a sua mãe no trabalho dela. Eu falei, tranquilo. E meu pai é mecânico. Não. Mecânico da Fiat. Gente. Chegou-se o dia, numa sexta-feira, no final do mês, assim. Aí meu pai me levou para poder trabalhar na oficina, Cibele. Quando eu cheguei naquela oficina mecânica, com aqueles carros todos brilhantes na porta, lindo, maravilhoso, entrei para dentro da oficina, cheio de pôster de mulheres peladas. Imagina para um menino de 13 a 14 anos. Ele tinha acabado de chegar no paraíso. Gente. E aquele lugar todo, e todo mundo brincando com todo mundo se divertindo, maravilhoso. Chegou na hora do almoço, nós fomos almoçar. Aí meu pai levou uma marmita para mim, esquentamos a marmita, eu comi aquela marmita, foi maravilhoso, brincamos com todo mundo. Chega na hora do lanche para um rapazinho novinho, era tudo de bom. Aquele tanto de pão lá, e o meu pai falou assim, pode comer quantos você quiser, Cibele. Aí eu fui lá e comi lá tudo. 4 pães sozinho, fiquei todo feliz. Só que logo na sequência começou a aparecer os outros mecânicos, e lá era tudo contado. Aí toda vez que um cara chegava, eu falava, acabou os pães? Aí meu pai olhava pra mim e falava assim, ó, o menino comeu, e ó, briga com ele. Nossa. E ali naquele momento foi tão interessante que a gente via a generosidade das pessoas, principalmente dos amigos do meu pai, para com o filho dele. Não, pode comer o meu, não tem importância não, tá em casa. E todo mundo me tratando super bem. Então imagina a jornada desse garoto nesse dia. Sim. Tudo maravilhoso, tudo acontecendo, carros bonitos, conversando com todo mundo, pôster e aquele negócio todo. E na hora de ir embora, meu pai foi lá, tomou um banho, nós entramos. E antes de entrar no ônibus, Cibele, ainda cai um papagaio perto de mim ainda. Eu vou lá e pego. Imagina como encerrou o dia dessa criança. Foi o dia perfeito. Na hora que eu cheguei em casa, minha mãe perguntou, e aí, como é que foi? Aí eu contava cada detalhe com uma riqueza absurda pra minha mãe. Não, mãe, foi muito bom. E lá eu fiz isso, e o carro aconteceu, e tudo. E peguei um papagaio no final. Na hora que eu terminei, que eu tava assim, entusiasmado, a minha mãe vira e pra mim fala assim, pois é, amanhã é o meu dia, e você vai pro salão comigo. Meu Deus, pro salão. Aí naquele dia eu já olhei pro meu pai e falei, pô pai, minha mãe quer que eu vou no salão, eu já não preciso ir no salão não, quero trabalhar com o senhor, quero ficar dentro da oficina mecânica. Aí meu pai, muito humilde por sinal, mas de uma grande sabedoria, falou comigo assim, olha que aprendizado, serve para todas as pessoas aí. Vá lá e tire as suas próprias conclusões, mas nunca tire suas próprias conclusões sem nem ir lá. E foi nesse dia que eu falei assim, não, realmente eu preciso de ir lá então. No outro dia acordei um pouco mais cedo, mas não tão entusiasmado. Desci junto com minha mãe e abrimos o salão. Abrimos o salão, compramos uns pães na padaria, um bolinho para fazer uma graça para os clientes e para os nossos parceiros. E logo na sequência, minha mãe entrou dentro do escritório e voltou com um cofre rosa desse tamanho, assim, dos ursinhos carinhosos. Ai. E me entregou na minha mão e falou assim, senta naquele canto ali, todas as pessoas que passarem por aqui, você vai receber delas e vai colocar o dinheiro no cofre, tá bom? Aí um menino de 13 para 14 anos senta lá naquele canto, extremamente constrangido, sem lugar, e começa-se o movimento daquele salão. Uma mulherada entrando, saindo, fazendo unha, fazendo cabelo, lavatório, aquele negócio todo. Eu já comecei a olhar aquilo tudo. De repente, vem uma mulher na minha direção, Cibele. Essa mulher devia ter uns 3 metros de altura. Ui. Loura igual você, assim, maravilhosa, toda arrumada, maquiada. Abre a bolsa, estende uma nota de 50 e fala assim, cobra aí pra mim, gatinho. Ai. Eu lembro que na hora que eu peguei aquele dinheiro, eu não parava de olhar pra ela. Na hora que eu peguei o dinheiro e fui enfiar dentro do cofre aqui, eu senti uma pressão em cima da minha cabeça, assim. Foi um beijo que essa mulher deu na minha cabeça e falou assim, era R$45. Ela falou assim, o troco é seu, viu, gatinho? A partir daquele momento, pessoal, eu nunca mais quis saber de uma oficina mecânica na minha vida. Gente, que história fantástica. Agora, gente, vou parabenizar, assim, a sua mãe. Que mulher, além de uma excelente profissional, fez com que os filhos também aprendessem a função. Mas agora vem o melhor, gente, porque aquele menino cresceu. E aí, Fagner? E agora vem as histórias, né? Porque não é só de beleza que vive tudo. Aí começou os desafios.
Aí minha mãe me trouxe para dentro do salão, eu comecei a ajudar ela na recepção, o salão foi dando certo cada vez mais, nós compramos um imóvel do lado e assim, abrimos um salão de 180 metros. Imagine há 30 anos atrás uma mulher comprar um terreno, montar uma loja de 200 metros quadrados e montar de salão de beleza. As pessoas, Cibele, não acreditavam. Falavam, o que vai ser aí, uma igreja? E todo mundo ficava fazendo as chacotas. Mas ela sempre ali reta, nos seus objetivos, sonhando, realizando e trabalhando. Veio o momento. Nós estávamos com mais ou menos 20 profissionais dentro do salão. O salão estava bombando, era uma referência muito grande naquela região. E aí um grupo de ex-prestadores de serviço se uniram para poder montar o salão ao lado e levar a minha mãe na justiça do trabalho. Ai, Jesus! Imagina para uma cabeleireira humilde, onde que tinha ali seus 20 e poucos profissionais, mais da metade sai e leva na justiça. Isso foi um impacto muito grande para minha mãe, porque quando a pessoa às vezes ingressava na justiça, antigamente elas pediam valores enormes e sem vínculo, sem nada e sem informação nenhuma. Resumo da obra, minha mãe começou a passar muito mal com isso, teve uma situação muito difícil. E naquele momento, se fez por natural eu tomar a frente do negócio. Porque como eu já estava com meus 20 e poucos anos ali, já trabalhando há bastante tempo no salão, eu vi que era necessário naquele momento eu me aparecer e me prontificar justamente para poder receber isso. E a minha mãe foi respondendo algumas ações trabalhistas junto, e a gente trabalhando junto, aquele negócio todo, até o momento que ela se afastou e eu comecei a conduzir isso de uma forma mais interessante. Chegou o momento de prestar vestibular. E eu estava louco para poder fazer direito, mas eu administrava um salão de beleza. Sim. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou tentar 5 faculdades. Eu tentei, eram 4 faculdades de direito e uma de administração. Passei em todas. E aí veio o grande desafio. Escolho o direito, que era minha paixão, minha vocação, ou ia para administração, que era uma coisa que era o chamado da família. Aí resolvi fazer administração. 4, 5 anos de administração vieram rápido demais, a gente trabalhando, estudando e desenvolvendo, e sempre muito trabalho, muita dedicação, abrindo salão todos os dias, cuidando muito bem das clientes. Nesse momento veio um grande diferencial do nosso negócio, que era abandonar a marca Elidia Cabeleireira e transformar-se o salão de beleza em uma marca. E nesse momento a gente tinha uma prima que ela deu muito bem nos estudos e recebeu uma proposta para poder viajar para fora. Cibele, 30 anos atrás, quando você falava com uma pessoa ir pro exterior, sim, é como se ela estivesse indo para outro mundo. Verdade. E todo mundo, nossa, para onde que ela tá indo? E ela foi para Espanha, fez um mestrado na Espanha. E quando essa mulher voltou, nossa prima, ela começou a explicar tudo o que ela viu naquele novo mundo. E todo mundo lá ficava sentado ao redor dela querendo saber mais. Porque era tudo muito novo, muito distante pra gente. E num dos momentos ela captou uma informação, minha mãe captou uma informação que ela falou que era o seguinte: o que eu mais gostava de lá na Europa é que eles me chamavam de Socila. Aí minha mãe, por que Socila? É porque eu tô sempre sorrindo, tô sempre bem arrumada, tô sempre divertida e eu sou muito sociável. Por isso que eles me chamavam de ex-Socila. Aí a minha mãe, tá aí, vai ser o nome do meu salão. Vai deixar de ser Elidia Cabeleireira para ser Salão Socila. E daquele momento ali nasceu o Salão Socila e logo em seguida veio um slogan. Quando perguntaram para minha mãe o que ela fazia, as clientes perguntavam para ela, ela sempre respondia assim: eu estou a serviço da sua beleza. Nossa, aí veio Salão Socila, gente, a serviço da sua beleza. Então o jargão dela se transformou em slogan, o apelido da minha tia era a marca que virou a marca, ela só acrescentou salão. Salão Socila, a serviço da sua beleza. E dali para frente, Cibele, mudou-se totalmente o business, porque houve um processo de desfidelização que eu gosto de explicar muito para as pessoas. Às vezes você que está aí tentando empreender, tentando montar um próprio negócio e vem na sua ideia ali, uma ideia genial, vou colocar o meu nome no negócio, você já está começando errado, porque você está fidelizando as pessoas ao seu nome, à sua pessoa. Passa pela sua cabeça que você vai se tornar escravo do próprio negócio? Então, qual que é a dica? Crie uma marca genuína, crie uma forma das pessoas encontrarem você através de uma marca e não através de você e quem você é. Passa pela sua cabeça que se eu fosse colocar o nome do meu salão de Fagner, muitas pessoas que não gostam do nome Fagner, do cantor Fagner, poderiam não visitar o meu salão por causa dessa incompatibilidade? Então a dica de empreendedorismo já de antemão aí, escolha uma marca que tenha sentido,
que seja um porquê, um pra quê e um como. Ah, eu acho esse nome lindo. Tá, mas o que significa esse nome lindo? Ah, não sei, eu só acho bonito. Uma grande marca americana, quando foi investir no território chinês, levou a marca para lá e não fez uma pesquisa de marcas antes. Eles mexiam com eletrônico e o soar da marca, em chinês, significa não confie. Então essa marca, quando montou sua estrutura na China, não conseguia atender clientes de jeito nenhum, ninguém entrava. Até um dia que chegou um rapaz lá e falou assim, por que vocês colocaram o nome dessa empresa aqui desse jeito? O cara falou, não, essa é uma empresa multinacional, tem várias empresas em todo lugar do mundo. Aí o cara falou assim, mas o significado da palavra, quando fala o nome da sua empresa aqui, significa não confie. E vocês vendem eletroeletrônicos, ou seja, ninguém vai entrar e vai comprar nada. Isso é o poder da marca. Gente, esse homem, gente, a gente aprende a cada minuto. Mas, Socila, gente, vou contar um segredinho aqui. Eu trabalhei no Socila e vou falar a verdade pra vocês. Foi o lugar que mais me pagou bem, gente. Por isso que eu sou apaixonada pelo Socila. E o Fagner, gente, tem muito mais coisa aí. Saindo um pouquinho, deixa ele contar, gente. Deputado estadual. E aí, Fagner, conta essa história pra gente. Vamos lá. Geralmente, dentro do mundo dos negócios, como eu fiz o curso de administração, contabilidade, direito e marketing, então eu estudei a fundo realmente para poder entender e tocar o meu negócio. Às vezes as pessoas pensam o seguinte, igual a pergunta que você me fez logo no início, eu respondo ela agora. E aí, você é cabeleireiro? Como cabeleireiro, eu tenho toda a informação técnica necessária, mas eu não pratiquei justamente para não virar escravo do meu próprio negócio. A gente tem que ter clareza, Cibele, naquilo que nós fazemos quando nós empreendemos. Não é porque você é um ótimo cabeleireiro, significa que você vai ser um ótimo administrador de salão de beleza. E não é porque você é um ótimo administrador de salão de beleza que você vai ser um bom cabeleireiro. Quando a gente consegue entender os nossos limites e tentamos ser melhor naquilo que nós somos escolhidos para ser, é uma capacidade adaptativa. É a mesma brincadeira que eu falo o seguinte, teve uma disputa na selva e o pato ficou em primeiro lugar. Porque na hora de nadar, ele nadava mal, mas nadava. Na hora de voar, ele voava mal, mas voava. Na hora de correr, ele corria mal, mas voava. Mas no mundo dos negócios não é assim. No mundo dos negócios, a gente requer profissionalismo. A gente requer que o cara seja um expert naquilo que faz. Então não adianta você achar que você vai ser uma ótima cabeleireira, você vai ser uma ótima nail design, você vai ser uma ótima depiladora, você vai ser uma ótima tudo, sendo que você não consegue atender as pessoas com a experiência máxima de fazer aquilo. A dica que eu dou sempre para você, profissional da área da beleza, eu entendo que você precisa de entender um pouco de todas as profissões e passar por todas as jornadas, mas lembre-se, quem escolhe vários caminhos não chega em lugar nenhum. Qual que é a dica? Passa e experimente todas as funções, mas na hora de escolher, escolha aquela função que você pensa assim, quando eu faço isso aqui, é como se eu estivesse brincando, como se eu estivesse se divertindo. Por quê? Porque se você escolher algo que você ama para poder fazer, você nunca trabalhará um dia sequer na sua vida. Diante disso, com muito conhecimento, muitas faculdades sendo feitas, nós começamos a pensar, peraí, a gente precisa de compor mais para as pessoas e começar a proteger uma área que ela é um pouco desorganizada. O setor da área da beleza é um setor muito, como que eu posso falar para você, individual. Por isso que é muito comum as pessoas colocarem o próprio nome do salão de beleza. Não tem aquela visão ainda aberta do que é um mercado da beleza. E sempre pensando nisso, a gente percebe que a nossa área não tem uma representatividade tão grande no meio político. Foi daí que veio a oportunidade para lançar-me candidato a deputado federal, justamente para poder cumprir esse papel social na sociedade e para poder propor para as pessoas uma voz diante do governo para poder representar todos. Mas é muito mais do que isso. Literalmente representatividade. É representar pessoas que por uma situação muito chata às vezes, eles não se unem. O cabeleireiro, a manicure e a área de estética, se você for analisar muito bem, é uma área ainda que é muito jovem e não é tão unida. E é triste saber disso, por quê? Porque é uma das profissões que é muito antigas. Poucas pessoas sabem que essas profissões advêm do barbeiro. E o barbeiro é uma profissão milenar.
E existe até uma brincadeira muito grande que a gente usa quando uma pessoa está dirigindo o carro, está fazendo alguma coisa e essa coisa sai mal feita, a gente apelida o cara de barbeiro. Já deve ter ouvido isso já. Quando você dá uma navalhada ali, ô barbeiro! Mesmo. E por que as pessoas falam isso, chamam o cara de barbeiro? No passado, antigamente, os barbeiros eles eram especialistas em arrancar dente e arrancar calo das pessoas. E fazer pequenas cirurgias minimamente invasivas. Então sempre dava um pontinho ali e fazia alguma coisa. Só que como eles não tinham a especificidade necessária para poder arrancar um dente, ou se não para poder fazer um procedimento desse, às vezes ficava mal feito. Então ficava um pedaço de dente para trás, um ponto ficava mal costurado, alguma coisa assim. Ou um calo que ia cortando demais, saía sangue. E aí toda vez que a gente se deparava com alguma coisa, as pessoas se deparavam com alguma coisa mal feita, vinha sempre essa comparação. Ó, isso é coisa de barbeiro. Então tá aí uma curiosidade muito interessante. Outra curiosidade também que vale a pena a gente frisar, porque poucas pessoas sabem. Quando você passa por uma barbearia e vê aquele poste com azul, vermelho e branco, aquilo dali é a imagem de branco pela toalha, azul que é o ambiente de homem e o vermelho é o sangue que saía na navalha dos barbeiros. Não, isso eu também não sabia não, viu, gente? Então, na hora que você passar em frente da barbearia, que tiver lá, ó... Aquele postezinho? Isso, rodando ali. Vamos lembrar dessas palavras do Fagner, né? Pois é, Fagner, todo mundo quer saber aí. E aí, diante disso, o que aconteceu? Veio-se as franquias. Quando a gente começou a fazer e acertar os processos da administração, automaticamente muitos clientes e profissionais, Cibele, começaram a crescer muito com a gente. Assim como você falou que você foi bem remunerada na Socila, não é porque a Socila te pagava bem, não. Porque todo mundo fala, às vezes a Socila paga mal ou qualquer coisa. Não é isso. O mercado da beleza ele é um mercado meritocrático, ou seja, é meritocracia. Quem produz mais, retém mais clientes. E quem retém mais clientes vai ter uma rentabilidade maior, ou seja, vai ganhar mais. E às vezes as pessoas não entendem isso. Todo mundo acha que, não, tá me pagando muito mal. Não é a empresa que te paga. Quem te paga é o seu patrão é o seu cliente. É o papel do prestador de serviço fazer o quê? Toda vez que ele atender um cliente, ele dar a mesma importância para o cliente que a mesma importância o cliente deu para ele. Passa pela sua cabeça que num mês você consegue atender até 200, 300 pessoas? Sim. Por isso mesmo que eu estou falando, porque tem lugares que a gente trabalha que não dão essa oportunidade. É onde que o Salão Socila, todas as redes trabalham com as melhores marcas do mercado, né? Então, assim, você tem um aprendizado ali muito grande mediante aquilo. E eles te dão liberdade para você trabalhar dentro dos salões, né? Então, aquilo ali também, nós que temos que buscar, nós profissionais que temos essa oportunidade. Hoje existe o Socila Emprego. Fala um pouquinho pra gente. Isso que você falou é muito legal, sabe? Porque muitas pessoas não entendem isso. Chama posicionamento estratégico de marca. Às vezes as pessoas elas vão para comprar um produto ou colocar um produto no salão de beleza, vai por afinidade. Ou se não, porque um fornecedor muito simpático passou lá no salão e fala assim, testa esse produto aí, utiliza ele. E às vezes o profissional ou o dono do salão de beleza, ele acaba escolhendo os produtos por conveniência. Não é assim que funciona no mercado. O mercado da beleza ele é mais amplo do que a gente pode imaginar. Por isso a gente tem que fazer uma pesquisa do ambiente daquela região. Qual que é o público predominante naquela região? Qual que é o perfil de gosto daquelas pessoas? Imagine você, uma pessoa que acabou de abrir um restaurante e não coloca nem Pepsi nem Coca no restaurante porque o dono do restaurante não gosta dessas marcas. Então esse erro é um erro clássico na gestão de salões de beleza. Eu não posso escolher os produtos porque eu acho legal e porque eles são bons. Não é isso. Não é sobre o que eu penso, o que eu quero. Porque, afinal de contas, é o meu salão e o meu salão ele não sobrevive do que eu, Fagner, gasto nele. Mas o meu salão ele tem que ser preparado, estruturado e desenhado para o maior público de pessoas possíveis daquela região. Então, quando eu vou atrás de um produto L'Oréal, que é a marca mais famosa de todos os tempos, sim, cuja a própria marca é o nome do produto e muitas pessoas não sabem, a cliente não chega lá no salão e fala assim, eu quero fazer um tratamento da Absolute Repair, eu quero fazer um tratamento da Lumino Contraste. Ela não fala isso. Ela fala assim, eu quero fazer um tratamento L'Oréal no meu cabelo. L'Oréal é marca. Assim como você chega num restaurante e você pede para tomar uma Coca-Cola. Você não está tomando uma Coca-Cola, você está tomando uma água gasificada à base de cola. O nome da marca desse produto que é Coca-Cola.
As marcas, elas têm esse poder de escolher o cliente escolher ela. E quando nós, proprietários de salões de beleza, conseguimos fazer uma pesquisa de densidade populacional, de nível de gosto, de capacidade financeira, de faixa etária, a gente consegue aglutinar as melhores marcas direcionadas para aquele público e melhor, a gente ainda consegue comprar por um preço muito melhor, fazendo com que a gente tenha um serviço melhor, com um preço menor e criar viabilidade econômica. No passado mais distante era o contrário. Salões de beleza eram um lugar de muito glamour. E todo mundo pensava pela cabeça o seguinte: eu vou cobrar mais caro porque eu faço menos em menos pessoas e ganho mais. Só que esse foco não existe mais. Com a abertura de mais de 1,3 milhões de salões de beleza no território nacional. Repetindo, pessoal, nós temos mais de 1,3 milhão de salões de beleza em todo o território nacional. Acabou o glamour. Acabou aquele negócio de eu falar com a cliente escassez. Eu vou olhar na minha agenda se eu posso te atender, se eu não posso te atender. Não é assim que funciona mais. O mercado mudou. Hoje, quando uma cliente entra em contato com o seu salão, sabe o que ela faz? Ela entra lá na lista, lá, ó, lista de transmissão. Aí tem o nome de 6 salões de beleza. O seu tá lá. Aí ela manda assim, ó, tem horário de unha? Aquela pessoa que responder mais rápido, que dê a mesma importância para essa cliente, da mesma importância que essa cliente deu para o salão, é que vai capturar essa cliente. Porque hoje nós temos uma abundância de possibilidades e marcas. Então esteja muito bem antenado e estruturado nesse comportamento profissional. Uma boa consultoria de posicionamento de salão e marca, ele é extremamente importante, sabe para quê? Para você poder atrair o maior número de clientes possíveis. Atrair é fácil, mas agora vem o segundo desafio, que é convencer, que é um encantamento. Né? E logo na sequência a terceira fase, que é a retenção. Quando você atrai uma pessoa, você pode atrair para uma simples promoção, para uma simples publicidade, para um simples merchan ou uma publi que você faz como uma digital influencer dentro do seu negócio. Você atrai essa pessoa para dentro do salão de beleza. Mas o que vai acontecer ali, que vai transformar esse atendimento em um novo padrão de atendimento para ela, se chama experiência. E a experiência começa, não é na hora que você começa a atender a cliente. E aí que vem uma falha de alguns profissionais também. Os profissionais acham que a cliente está ali implorando por atendimento. Antigamente, pessoal, era assim. Hoje em dia, mais não. Verdade. Hoje em dia, todo mundo tem uma ferramenta na mão que se chama celular. E a pessoa consegue pesquisar imediatamente tudo aquilo que você está falando para a sua cliente. Então, cabeleireiros e terapeutas da beleza, muito cuidado das informações que vocês passam para frente, tá? Porque se você errar ali uma frase, um texto ou uma explicação toda, a cliente vai ficar balançando a cabeça para você, vai pedir para ir no banheiro. Ela não está indo no banheiro, não. Ela está indo dar um Google. E se ela perceber que 90% daquelas coisas que você falou, ela descobriu que não é verdade, você acabou de perder uma cliente que estava sentada na sua cadeira. Diante disso, o Socila percebeu a oportunidade do mercado, igual você falou. Nós começamos a perceber que antigamente o cabeleireiro ele chegava falando algumas palavras bonitas, legais, passava batido. Seu cabelo vai ficar lindo, seu cabelo vai ficar sedoso, seu cabelo vai ficar brilhante. E as clientes caíam nisso. Hoje em dia, as clientes já não caem mais. Hoje em dia, a cliente vem atrás de uma solução para o problema dela. E através de uma anamnese que todo profissional, indiferente de quem seja, dentro da empresa tem que saber fazer, ele tem que fazer uma anamnese do que realmente a cliente quer e o que ela pode pagar. Então, nós começamos com perguntas básicas para poder entender realmente quais são os procedimentos que ela fez no cabelo, se ela já fez uma mecha, se ela já fez uma progressiva e tudo isso. E dali para frente, a gente começa a direcionar para ela quais são os tipos de tratamento e damos um leque para ela escolher. Porém, em algum momento, diante de um atendimento muito bem feito, o que vai acontecer? Vai vir a contra-pergunta, que é o que todo profissional da beleza quer ouvir. Que é assim, Cibele, qual que é o melhor produto para o meu cabelo? É isso mesmo, é verdade. E quando uma cliente fala isso com você, o que ela acabou de demonstrar para você? Uau, eu confio em você. Pode me indicar o que você vai falar, que eu vou fazer. E todos nós, terapeutas da beleza, trabalhamos por essa situação. É dar o maior número de informação real, certa e de confiança para essa cliente nos escolher toda vez que ela voltar. Pensando nisso, o Socila começou a acertar através dos pacotes. Os pacotes, Cibele, são compras por recorrência.
A cliente chega lá uma vez em vida, ela fazia um corte, uma escova, uma hidratação, ela faz 4 hidratações, 4 massagens capilares, 4 escovas, durante um mês inteiro de salão. Mas aí que vem o diferencial. Geralmente o que ela gasta numa visita, quando ela compra o pacote, são 4 semanas consecutivas. E aí, Cibele, vem tudo aquilo que nós falamos de estratégia de negócio. Nós não queremos só trazer a cliente aqui dentro, não. A gente quer trazer a cliente, a gente quer que ela viva uma experiência aqui dentro e que se ela retenha aqui. Porque quando ela compra o pacote, olha o que aconteceu. É o nível máximo de demonstração que ela gostou. Porque se ela veio para uma jornada de um atendimento de um dia e ela compra 4 semanas consecutivas com você, é ela que está se comprometendo com o salão de beleza. É a vontade dela, agora é a obrigação dela a voltar a fazer conosco. Então fica muito mais fácil você trabalhar para aquelas pessoas que já te pagaram do que você ter que trabalhar para aquelas pessoas que você nem tem certeza se virão no seu salão e se ainda vão pagar. Diante desse desenvolvimento, desse planejamento estratégico, nós começamos a descobrir nuances que a gente não imaginava dentro do salão de beleza, que é capacidade financeira, que é comportamento de consumo de cada pessoa, o simples fato do seu tom de pele, o simples fato da sua maquiagem, o simples fato do seu tom de cabelo, o simples cor da sua blusa revela muito o seu tom de humor, como é que você está se sentindo e o que você espera de um atendimento. Nós fazemos isso, então, com que o profissional ele tenha mais proximidade da cliente. Porque ao invés de eu vender um tratamento mensal para essa cliente, eu vendo semanais. Então, toda semana essa cliente está aqui. Existe uma cultura japonesa que diz o seguinte, que é o poder do hábito. Se você fizer alguma coisa durante 21 dias ininterruptos, você transforma o que você está fazendo em hábito. E essa jornada de 4 semanas, ela é exatamente sobre isso. Que é um mês inteiro de atendimento, ela fazendo sempre, criando o hábito, e depois ela fica difícil de quebrar esse hábito, porque ela já vai estar acostumada naquele momento, naquela hora, ir para o salão de beleza, receber aquela sessão de afeto, aquela sessão de carinho, e logo na seguida ela se vê muito melhor, com a autoestima lá em cima, com uma imagem muito mais lapidada e polida. Porém, também tem o grande diferencial no mundo dos negócios. Hoje, a imagem de uma mulher é o grande cartão postal dela, é a grande carta de visita dela. E, infelizmente, ainda nós julgamos muitas pessoas. E você tem apenas 7 segundos para criar uma boa impressão. Míseros 7 segundos. E grava essa frase aqui, tá bom, pessoal? Você não vai ter a segunda chance de criar a primeira opção, a primeira impressão. É isso mesmo. Ou vai ou racha. E muita gente falha nisso. Então, assim, às vezes a pessoa chega lá, não está bem arrumada, não está bem preparada no dia, a cliente vai te avaliar. Eu já passei várias palestras para N profissionais e às vezes eu fico triste porque eu vejo um profissional que tem uma capacidade absurda, muito bom, profissional demais, técnico demais, mas ele não entende que ele é um servo e ele está ali para servir a sua cliente. Não é o dono do salão de beleza. O dono do salão de beleza, ele apenas viabiliza o negócio. Então não fica brigando com o dono de salão de beleza, esse por 5, 10, 30%. Gente, não faz o menor sentido. O que faz sentido é você cuidar de você mesmo e quem você é. É a reputação profissional. Então, às vezes, você tem um ótimo profissional, muito competente, muito preparado, mas que chega de chinelo de dedo no salão. Tá com uma calça toda rasgada, tá com uma blusa amarrotada e chega para uma cliente querendo vender um produto de 600, 700 mil reais. Não vai acontecer. A cliente vai fazer uma anamnese de você, assim como você está fazendo uma anamnese dela. Só que você olha para ela igual eu tô olhando para a Cibele aqui e tô pensando, nossa, Cibele é a cara da riqueza. E você na contrapartida como cliente tá me olhando, não, mas esse cara não tem dinheiro para comprar uma blusa? Isso é verdade. Não, mas esse cara tá com essa calça toda rasgada. Não, mas esse cara não tá com um cheiro muito bom. E aí o profissional se perde nisso. Por achar que é um gênio, por achar que é um artista e pior, que ainda não está sendo valorizado. E a culpa é do dono do salão de beleza, que é isso que ele fala, né? Ah, aquele cara tá me oprimindo, aquele cara ali só porque ele anda elegante, só porque ele acha isso, que ele pode fazer isso. Não é isso, gente. O que eu quero para minhas clientes é o que eu posso proporcionar de melhor. Isso daqui é uma uniformização. É o que eu quero passar para a cliente no primeiro impacto, na primeira imagem que ela vai ter de mim. Eu quero que ela entenda que eu sou um cara extremamente profissional. Eu quero que ela entenda que eu sou um cara que estou muito elegante para ela. Na minha vida particular é outra história. Lá eu posso usar o estilo que eu quero, lá eu posso andar de havaiana, lá eu posso andar descalço, lá eu posso fazer o que eu quiser.
Mas dentro de uma jornada profissional, o que está em jogo é a minha reputação profissional. E a minha reputação profissional, ela diz respeito à forma que eu me apresento para as pessoas. E eu não vou deixar para depois apresentar o melhor. Eu vou viver o melhor hoje. Tem muitas pessoas, Cibele, que você conheceu ao longo da sua vida, que estão guardando a melhor fase, o melhor que eles separaram e tudo do bom. Para quando? Para o fim. E se o fim for hoje? A gente não sabe qual vai ser o próximo dia. Olha, gente, que riqueza de dica, hein? Isso é o Fagner da Socila, gente. Aproveita aí, vou dar também uma pontinha para vocês. Fagner tem um podcast Papo de Salão. E aí, Fagner, fala disso para nós. Isso daí é uma iniciativa que nós fizemos muito legal, onde que nós tentamos aproximar todos os clientes, parceiros do salão, os nossos parceiros prestadores de serviço e os nossos fornecedores. E ele veio numa pegada muito legal, que é contar um pouquinho também os bastidores de um salão de beleza. Sim. Muita gente não sabe, Cibele. Todo mundo acha que é só abrir um salão de beleza e ele tá tudo legal e não tá. Pessoal, tocar um salão de beleza é um desafio tremendo, sabe por quê? Nós vivemos de perspectiva, nós vivemos de coisas que nós imaginamos ou que nós visualizamos o que pode ser parecido. Vocês não têm noção de quantas mulheres entram no salão de beleza e mostram a Sharon Stone e falam assim, eu quero ficar igual a ela. Mostra a Angelina Jolie e fala assim, eu quero ficar igual a ela. Mas se não houver uma compatibilidade, é uma mera perspectiva. E você às vezes explicar para uma pessoa nesse sentido, como é que funciona, como é que não funciona, a textura do cabelo, cor de cabelo, essas todas as coisas, você está lidando com o sonho das pessoas. Então imagina, para vocês terem uma noção, um salão de beleza que chega a atender uma média de 4.000 pessoas por mês. Cada média de cada pessoa que frequenta esse salão faz de 2 a 3 serviços por mês. Então nós estamos falando de 13.000 serviços comercializados em um mês em uma de nossas lojas. 13.000 serviços, Cibele. Agora vamos pegar a rede toda nos 130 salões de beleza? 900.000 atendimentos por mês. 900.000 dá mais de 2 milhões de serviços prestados. O que é 2 milhões de serviços prestados? Um cabelo e uma unha e uma depilação. Cada serviço é enxergado pra gente de uma forma diferente. Então eu tenho uma comanda que é a Cibele, que vai lá fazer um serviço. Que ela pode fazer ou um serviço ou pode fazer 3 serviços. E o melhor cenário para uma boa gestão é que essa cliente faça tudo no mesmo lugar. Que ela faça cabelo, unha, pele e depilação no mesmo ambiente. A gente tem uma mania muito feia de que é querer conquistar todo mundo. E quem quer agradar a todos não agrada ninguém. O foco do Socila hoje, Cibele, é foco no foco da cliente. Nós não sabemos que nós não vamos conseguir agradar todas as clientes, mas o grande objetivo nosso é fazer com que a cliente se sinta feliz por aquilo que nós proporcionamos para ela. Porque, afinal de contas, foi ela que pediu. Então, olha só para você ver que lindo. Em vez de você ficar correndo atrás das clientes, pergunte para ela com clareza o que ela gosta, o que deixa ela feliz e o que ela quer. Uma vez ela respondendo isso, você não precisa se preocupar com ela mais. Traga aquilo que ela adora, que ela ama, para você. Existe uma brincadeira que eu faço muito nas minhas palestras e eu falo que é infalível. Toda vez que você quiser tratar bem uma mãe, quiser pegar a família toda, esquece a mãe, deixa a mãe de lado. Vai nos filhos. Quando a mãe chega com o filho dela, você esquece a mãe, mas você vai lá, pega o neném, abraça, põe no colo, brinca, dá um pirulito, você pode olhar pro lado. A mãe tá igual você ali agora, ó. Babando quando trata bem o Guilhermão, né? É a melhor coisa do mundo, sabe por quê? É o foco no foco do cliente. Você quer que o seu parente se sinta muito bem. E se eu dou o máximo de atenção para esse parente, eu levo você, eu levo eu levo todo mundo da sua família. Então, toda vez que uma mãe chega com a mãe dela, que é a avó, a gente cuida da avó. Trata a avó com o maior carinho, com o maior cuidado. A mãe fica do lado babando. Nossa, que maravilha, tal, que trem todo. E quando chega com o filho, vice-versa. Não que nós não tratamos todos com equidade, mas muito pelo contrário. Nós temos focos, nós sabemos muito bem. Porque quando uma pessoa vai até a sua empresa e leva um ente querido, esse é o suprassumo do atendimento e da satisfação. E lá no nosso projeto, nós temos 3 pilares que é muito importante, Cibele, que poucas empresas falam. E uma delas, ele é até muito importante para a gente, porque foi desenvolvido dentro da Socila. Os 3 pilares que eu estou falando, o primeiro é a fidelização, o segundo é a desfidelização e o terceiro, que é muito poderoso, é a familiarização. A fidelização que nós buscamos o tempo todo é fidelizar as clientes à marca.
O nosso objetivo lá é que a cliente fala isso, eu vou a Socila. Sim. Ela não vai ao salão de beleza ou ela não vai em outro lugar, ela fala assim, eu vou a Socila. Isso é fidelização, ela escolheu a marca. A desfidelização é mostrar para ela que todo mundo ali é tão importante quanto um só. Então, quando ela quer muito fazer com uma pessoa, a gente até agenda, mas a gente dá sempre a oportunidade dela conhecer outros profissionais, porque afinal de contas, estamos todos no mesmo barco. Não tem melhor e não tem pior. Dentro da Socila, a gente tem um objetivo de todo mundo crescer junto. É lógico que vai ter pessoas que vai ter um resultado muito maior. Meritocracia, dedica mais, corre mais atrás, dá mais atenção para os clientes e capricha mais nos atendimentos. Mais nos atendimentos, menos no serviço. Você está muito focado no serviço e está esquecendo do atendimento. Não adianta nada você fazer uma escova maravilhosa, mas se você não perguntou e gravou o nome da sua cliente, ela tem que se sentir importante. O cabelo ela vai lavar, a escova vai embora. Mas aquela palavra, aquele carinho, aquela forma que você chamou ela carinhosamente, ela não esquece nunca mais. Então eu falei da fidelização à marca, falei da desfidelização da equipe. Todo mundo tem que trabalhar junto, uns atendendo os outros, uns ajudando os outros. Porque quando você não tiver lugar na agenda, eu preciso atender seu cliente. É isso. E quando eu não tiver horário na minha agenda, você precisa atender minha cliente. Porque o importante é atender a cliente na conveniência dela. Quem manda é ela, quem paga é ela. Mas se eu não atendo ela na conveniência dela, outra pessoa pode atender. E quem não dá assistência, abre a concorrência. E o fator mais importante que nós acreditamos de todos se chama familiarização. O que é a familiarização, Sibeli? É quando a gente consegue passar pelos 3 estágios e chega no último, que é fidelização à marca, desfidelização profissional. Aí nós transformamos essa cliente numa ente querida. Por isso que se chama familiarização. Ela é familiar ao nosso atendimento, à nossa equipe e ao nosso salão. Então, nesse momento, ela deixa de ser Elizabeth e se transforma em Beth. Ela deixa de ser Maria do Carmo e vira Dudu ou do Carmo. Ela deixa de ser Cibele e ela vira Si. Ei, Cici. Quando você trata uma pessoa pelo apelido carinhoso, que as pessoas que ela mais ama, convive com ela, chama ela, toda vez que você chama a Elizabeth de Beth, ela lembra assim, meus filhos me chamam assim, meus pais me chamavam assim, todas as pessoas que eu mais gosto me chamam assim. Nesse momento, você se torna uma referência única de profissional para essa cliente. E essa cliente vai escolher sempre você para poder se jogar nos braços de um profissional competente. Só que se transformar num profissional competente não diz respeito a cortar cabelo bem. Eu conheço N profissionais que eram exímios profissionais da arte do corte, mas que não tinham clientes. E eu já me deparei com vários profissionais, Sibeli, que não têm técnica nenhuma de corte. Eles vão no rumo e vão fazendo, mas são tão simpáticos, tão agradáveis, são tão bons naquilo que eles fazem, que têm agendas repletas e são muito bons. O que eu estou falando para você e para todos vocês telespectadores é que realmente, de fato, não existe uma receita que você vai fazer isso aqui e você vai ter uma agenda lotada. Esqueça. Não vá por esse caminho porque você vai falhar, você vai se torturar porque você não vai chegar nos resultados que você quer. Se realmente você quer ser um profissional top, onde que as clientes procuram você, onde que elas buscam você pela excelência e que cada vez mais a sua agenda fique repleta, lembre-se que você não precisa atender 300 clientes, só precisa atender uma no horário dela e dar a devida importância que ela dá para você ser uma referência para ela. Gente, esse é o Fagner Socila, gente. É por isso que muitos salões viram a bandeira. Conta para nós aí. A gente tem uma metodologia que é bem legal. Nós estamos com um planejamento acelerado de um número de lojas. Como eu falei para você, existe 1,3 milhão de salão de beleza no Brasil. E nós temos uma expectativa de ser apenas 1% do mercado. 1% do mercado é exatamente 1.300 salões de beleza que nós pretendemos abrir nos próximos 10 anos. Nós viemos de um cenário muito, mas muito difícil, que foi a pandemia. A pandemia foi um cenário que atingiu 100% a prestação de serviço. Porque quer queira, quer não, nós trocamos energia, contatos físicos, e como era uma doença que era infecciosa, automaticamente nós vemos
o alvo pior ali de poder fazer uma infecção numa pessoa, uma transmissão do próprio vírus. Feito isso, muitas pessoas ficaram enclausuradas. E o enclausuramento das pessoas tirou do prestador de serviço de verdade, que é o terapeuta da beleza que ama fazer, que é a arte de fazer o bem para o próximo. Eu falo isso muito para os profissionais da beleza, tome muito cuidado para você não se tornar um escravo da excelência do seu trabalho. Tem muito profissional que às vezes não valoriza quem ele é. Valorizar quem ele é, para vocês entenderem, é quando chega uma pessoa e senta na sua cadeira e fala assim, eu quero cortar o cabelo, mas eu acho caro o seu corte de R$200. Você pode fazer um desconto para mim? Não fique chateado com essa pessoa, ela foi direta e foi honesta com você. Ela quer te prestigiar, as condições dela ela não consegue. E não é para você ficar chateado e dar uma má resposta nessa pessoa. O que você tem que falar com ela? Falar, eu entendo perfeitamente sua condição e eu tenho disposição de te ajudar sim. Eu vou fazer um desconto para você hoje, até para você experimentar o meu corte, para você entender como é que é. Hoje eu vou fazer para você pela metade do preço, apenas R$100. Mas que da próxima vez você já fique ciente que esse é o meu valor, eu estudei muito, eu trabalho muito por isso e gostaria que se realmente você me tratar com uma importância como eu te trato, você sim vai ver que vai pagar e vai valer a pena. Ou seja, você vai perceber que existe um custo-benefício atrás disso. Nesse momento, você demonstra quem você é e não o tipo de profissional que você está se tornando. Você vai cativar esse cliente pela transparência e pela honestidade. Essa cliente vai fazer o corte com você, vai pagar os R$100, sim, vai falar para todas as amigas dela que fez um corte com você e não que pagou R$100, mas que adorou você, o cabeleireiro principal dela, automaticamente virá outras pessoas atrás dela. Nós temos que entender que nós estamos aqui para poder servir as pessoas. E quando eu só quero servir, eu não quero nada em troca, eu me torno escravo da excelência. Porque na minha cabeça, toda vez que aquela pessoa me abraça, me elogia, isso acaba virando um pagamento. E nós, profissionais da área da beleza, nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Para que o grande pagamento não seja essa satisfação em ver o outro feliz. Muitos profissionais acabam se dando mal por isso. Ah, não, eu adoro quando eu faço uma transformação, eu tiro um sorriso genuíno da pessoa. Ok, mas ela pagou? Não, então não adianta. É verdade. E a gente tem que saber separar também, Cibele, quem são os nossos verdadeiros amigos. Eu falo isso para todo mundo de categoria e de carteirinha. O seu verdadeiro amigo é aquela pessoa que vai no seu salão, faz um serviço com você e te paga. Ele é seu verdadeiro amigo. Mas aquela pessoa que você conhece, vai no seu salão, faz o serviço e depois que está pronto pede fiado, ele não é seu amigo não. Ele só quer tirar proveito da sua habilidade e do dom que Deus te deu. Tome muito cuidado quem você trata como amigo e quem você não trata como amigo. Por isso que eu falo para as pessoas que os meus clientes são os meus melhores amigos. Mas não necessariamente os meus melhores amigos são os meus clientes. Porque se você for olhar aí, raras pessoas que falam que você é maravilhosa, que você é mara, que você é isso, vai lá prestigiar você no seu salão. Tá arrumando em outro lugar e não tá te tratando bem. Mas na hora que você faz de graça pra pessoa, tem uma fila, né? Como se diz o velho ditado, num dia de churrasco você sabe quem são os amigos. Num dia de desespero, você seleciona eles, né? Então, dentro da nossa perspectiva toda dessa, nós sempre organizamos o salão dentro dessa estrutura com esse objetivo claro e definido, que é levar essa metodologia da Socila para mais pessoas. Diante disso veio a estrutura de virada de bandeira da Socila, que é o sistema de franchise, onde que aquela pessoa vai aprender toda a metodologia que nós aplicamos dentro do marketing, dentro do comportamento do consumidor, entender qual que é o ponto dele, entender qual que é a capacidade máxima dele, porque tem muitos donos de salão de beleza que não entendem isso. Às vezes até pior, Cibele. Eu tinha uma manicure no meu salão que ela era maravilhosa, mas ela era uma manicure mais caladinha, mais séria, mais na dela. E todo mundo ficava assim, nossa, fulana de tal tão emburrada, fulana de tal tão esquisita. E não era. Era o perfil dela. Ela gostava de falar quando ela pegava os clientes. Entre a turma, ela já é mais discreta, mais na dela. E ela tinha muitos clientes. E eu tinha uma outra manicure, gente, que a gente chamava ela de BBB. Porque tudo que acontecia no Big Brother, ela dava sinal, ela sabia de tudo. Só que a produtividade dela era baixa demais. E um belo dia nós precisamos fazer um corte, nós cortamos a BBB e a outra ficou. Todo mundo ficou assim, meu Deus do céu, como pode isso? A outra menina era super legal, super de boa, tratava todo mundo bem, a outra aqui. Eu só mostrei a cartela de clientes. Olha a cartela de cliente dessa daqui, olha a cartela de cliente dessa aqui. Aí as pessoas, Fagner, como é que é possível a gente nem ver ela fazendo as coisas? E eu falava isso para eles. É porque a abelha, quando está fazendo mel, você não sabe o que ela está fazendo. E o mosquito, quando está voando, ele faz um barulho danado, um estardalhado danado. Então a gente tem que fazer essa avaliação sempre para a gente poder proporcionar ao dono do salão de beleza o que ele precisa para ele poder se manter no negócio. Manter um salão de beleza, você que já teve um estabelecimento de beleza, sabe o quanto é difícil, porque aluguel, água, luz, telefone, internet e todas essas coisas que acontecem
São 6.000 decisões, Cibele. 6.000 decisões que você tem que tomar todos os meses. Imagina você todo dia tendo que tomar uma média de 200 a 300 decisões todos os dias. Algumas já são automáticas, estão prontas, mas as outras não. Então passa pela sua cabeça o grande desafio que é isso. Todo dia você tem que estar ali, ó, decisão, decisão, decisão. Se vai abrir, se não vai abrir, se vai comprar, se não vai comprar, se vai atender, se não vai atender. 6.000 decisões. Diante disso, a Socila veio com o seu compilado de franquia justamente para ajudar esses empreendedores que estão com dificuldade. Para poder se montar uma franquia, uma média de R$100.000 é o investimento inicial. Para poder montar uma loja de 80 metros quadrados, que geralmente tem em torno de 13 pontos de atendimento, sendo 4 cabeleireiros, 4 manicures, 2 auxiliares do lavatório, 2 salas de estética e uma recepção. Um salão desse aí, em torno de mais ou menos, gira em torno de R$60.000 de faturamento, que deve dar ali um lucro líquido mais ou menos para o proprietário do salão, algo em torno de 10% do seu capital investido. Se ele investiu 100.000, ele vai ter uma rentabilidade, um lucro líquido em média de R$10.000. Isso se ele for apenas 26% da capacidade máxima. Imagina lá, o Guilherme foi fazer uma prova valendo 100 e voltou com a nota 26. Então, assim, é bem tranquilo atingir isso. Só que tem muitas pessoas que estão passando por uma dificuldade e não sabem disso. Por isso, nós criamos a virada de bandeira, ou Sistema de Franquias Compacta. Para você que é dono de um salão de beleza menor, não tem condições, às vezes, de fazer marketing, divulgação, treinamento, desenvolvimento, prospectar mão de obras, criar as campanhas certas de marketing, fazer a compra dos produtos com melhores preços, vem pra gente. Você se transforma, Socila, pagando apenas R$20.000. Com R$20.000, nós devolvemos para você R$15.000 em produtos, treinamento, profissionais, mão de obra, uniforme e todo aquele know-how necessário que você precisa para você colocar mais profissionais dentro do seu salão, faturar mais e manter-se como um empresário bem-sucedido no mercado que mais cresce no mundo, que é saúde, beleza e bem-estar. Gente, vale a pena, viu, gente? Por quê? Porque você entra hoje no Socila, eu posso falar que eu sou cliente do Socilas. Eu falo que onde eu vou, eu procuro um Socila. É diferente, você tem ótimas marcas, você tem ótimo atendimento, pessoal treinado, né? E isso tudo, gente, vocês estão vendo de onde vem, né? Dessa mente fantástica e brilhante deste homem que está aqui passando para vocês dicas valiosas para o seu estabelecimento crescer e você atingir o sucesso. Porque o sucesso, gente, ele tá para todos. E tá aí. O Fagner agora vai contar pra gente, né, o maior desafio da carreira dele como administrador. Vamos lá, pessoal. Todos nós recebemos um chamado. É um chamado divino. Que muitas das vezes você vai caminhar por alguns caminhos que você não sabe o porquê que você está passando lá. Mas esse caminho vai fazer sentido para você à medida que você vai caminhando e vai conseguindo entender o propósito do seu caminhar. Desde criança eu fui sempre muito próximo da minha família. Eu cresci perto dos meus avós, cresci junto sempre da minha mãe. E não era o meu sonho ser um administrador de salão de beleza. A minha aptidão, o meu desejo sempre foi, realmente, de fato, trabalhar com o mundo jurídico. Não é à toa que eu vim fazer direito por causa disso depois. Tive a oportunidade de fazer um estágio também em um escritório de advocacia. Só que quando realmente eu descobri o que fazia um juiz de direito, qual que era a função do advogado e o que ele usava disso para poder ganhar a vida dele, eu percebi que a minha vontade realmente não era o meu sonho. E nesse momento eu perdi a referência de ser um sonhador. Por quê? Porque na minha cabeça ser juiz era um cara que ia ganhar super bem, ia ter muito glamour, muita responsabilidade e muito poder. E o que eu percebi naquele momento que eu estava estagiando era o contrário. Era uma pessoa que, em troca de dinheiro, ele vivia resolvendo problemas que não era dele. E ele ficava o tempo todo ali carregado de energias negativas de pessoa que ele nunca viu na vida, que muitas vezes desejando mal para ele. Porque toda vez que ele decidia, ele alegrava um e desagradava o outro. Sim. Ele recebia uma energia positiva de uma pessoa e uma energia negativa de outra pessoa. E o que eu pude perceber, não generalizando, quem sou eu para poder julgar, eu acho maravilhoso continuar ajudando, mas eu decidi e eu percebi que aquilo dali não era para mim. E nesse momento onde caiu toda a referência, eu falei assim, não, peraí, eu preciso de voltar a ter uma referência novamente. Foi nesse momento que eu descobri que eu estava diante do maior inventor, do maior administrador e da pessoa que era mais próxima de Deus que eu conhecia naquele momento
e que eu precisava de realizar o sonho dessas pessoas, que era minha mãe. Veio uma reflexão muito forte na minha cabeça, que até onde eu cheguei por causa do sonho de uma cabeleireira. Eu falei assim, eu não posso parar por aqui. E naquele momento eu tive um novo chamado, que não era realizar o meu sonho mais. O meu sonho se tornou em realizar o sonho daquela mulher que daria a própria vida por mim. E foi nesse momento que eu peguei todas as minhas energias e minhas forças e dediquei na Socila, para fazer do sonho dela o maior sonho da minha vida. E diante disso, a maioria das minhas palestras, das minhas informações, porque eu tenho uma formação que eu posso dar palestra sobre marketing, posso dar palestra sobre administração e tenho uma palestra sobre direito, várias, tenho 56 nomenclaturas de palestras diferentes. A que eu mais gosto, ela se intitulada Mãe. Por quê? Porque foi uma palestra que eu fiz baseada em cima de quem é a minha mãe. E toda vez que eu faço a palestra e apresento para as pessoas, eu não atinjo somente a mim e minha mãe. Eu atinjo a todos Sim. que estão aqui, que vieram através da mãe. E a gente tem mania muito de valorizar o que é dos outros e o que é nosso de direito e maravilhoso, às vezes a gente acaba esquecendo. E aí eu faço sempre uma reflexão. Qual de vocês aqui toparia trabalhar 24 horas por dia, durante 31 dias por mês, folga, de vez em quando, 1 hora ou outra, sem sentar, fazendo comida, lavando, passando, salário, 0. Aí a pessoa fala assim, mas não existe esse trabalho, não existe? Existe. E o cargo se chama mãe. É a única pessoa nesse mundo que quanto mais ela trabalha, mais satisfeita ela fica e mais feliz ela fica. Toda mãe é uma ótima administradora, porque você não vai ver nenhuma casa falida. Toda casa tem comida, tem bebida, tem tudo. E você vai ver que toda mãe tem uma aptidão mágica por aí. Porque quando aquela roupa está no fundo ali ou no chão jogada, ela some e ela aparece como um passe de mágica dentro de um guarda-roupa, limpa, passada e perfumada. Todas as vezes que você está triste, ela fica triste com você. Para poder mostrar que a tristeza ela é mais profunda que você e para te trazer a alegria necessária para você ser referência para ela. Mas toda vez que você fica alegre, ela consegue ficar mais alegre do que você ainda, para você entender que você não é alegre o bastante ainda e saber o quanto ela é importante para a gente. Então, o nosso objetivo sempre, e o que eu gosto de passar de mensagem para as pessoas, é sobre isso. É sobre entender qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito aqui dentro. E se você, em algum momento da sua vida, está sem propósito, está sem referência, não se preocupe, você está no caminho certo, por mais louco que possa parecer. Nós somos pessoas cíclicas e nós sempre dependemos de início, meio e fim. Isso vai acontecer na sua vida o resto da sua vida. 300 mil pessoas não acordam todos os dias. 300 mil pessoas gostariam de ter apenas mais um dia de vida. Verdade. E a pergunta que eu te faço, Cibele, R$1 milhão na sua conta, estaria feliz agora? Você estaria estonteante? R$2 milhões. Você ficaria mais feliz do que R$1 milhão? R$10 milhões agora na sua conta. Você ficaria 10 vezes mais feliz do que quando você tinha 1 milhão? E se eu trocasse esses 10 milhões para você falar assim, eu te dou os 10 milhões hoje, mas amanhã você não acorda? O que você escolheria? É acordar, né, gente? Olha, a vida é maravilhosa, né? Por isso nós não percebemos o quanto milionário nós somos pelas pessoas que estão ao nosso redor e de tudo aquilo que a gente ainda pode conquistar pela frente. Porque para uns, eu já passei da metade da vida, para outros eu só estou começando. E muitos começam do nada, outros começam da experiência. Aí cabe a você saber qual que vai ser o start. Eu reinicio todos os dias as minhas energias. Começo com uma oração, agradecendo sempre a Deus. 5 horas da manhã tem um estudo bíblico que nós entramos religiosamente todos os dias. Não é sobre religião, é sobre o estudo, é sobre comungar com outras pessoas que têm o mesmo propósito e as mesmas vontades. Eu não tenho tempo, não quero correr com nada do que eu vou viver. Eu quero viver tudo o que é necessário, sem ansiedade e sem depressão. Porque, afinal de contas, ansiedade é quem vive no futuro. E eu não estou lá. E depressão é quem vive no passado. Eu também não estou lá mais. O meu lugar é aqui, hoje, falando para vocês, ouvindo a Cibele e dando apenas uma mensagem para todos vocês. Acredite no processo.
o mais gostoso que existe é tudo aquilo que você aprende ao longo da jornada. Porque quando você chegar no ponto final, você vai descobrir que você tem muita energia para continuar caminhando. Gente, mas tem uma perguntinha assim. Esse homem é de Deus, gente. Porque você abre o Facebook dele, é sempre uma mensagem, né, de amor, de paz. Eu gostaria de saber quando foi esse encontro com Deus. Vamos lá, você tocou numa coisa muito legal e eu me sinto assim, no compromisso de abrir aqui para você. No auge da minha carreira profissional, eu estava com 33 anos e eu resolvi me inscrever num novo esporte que tinha chegado, chama CrossFit. CrossFit acabou virando uma febre no país e no mundo, onde que era um tipo de atividade onde que as pessoas faziam várias atividades num circuito. E isso misturava levantamento de peso, levantamento olímpico de peso, movimentos atléticos e de academia. Então era tudo aquilo mais dinâmico, mais rápido para as pessoas que não gostavam tanto de academia. Porque às vezes o ambiente da academia, você preso ali, ele é muito legal, mas te restringe demais. O CrossFit veio com uma outra missão, de você poder correr numa rua, agachar, levantar, malhar perna, braço, tudo num dia só. E eu fui um adepto muito forte do CrossFit, fiquei apaixonado com ele. E aí o que eu resolvi? Falei assim, eu quero competir nesse esporte, vou dar o meu máximo. E durante o meu treinamento de chegar ao máximo, ao nível de atleta que eu queria ser, eu fiquei alguns dias sem ir no banheiro, 2 dias. Isso não é muito comum para mim, porque minha alimentação é muito rica, eu nunca bebi, nunca fumei, sou muito estudioso, sou muito Caxias. Então eu levo uma vida muito regrada, totalmente voltada tanto para o esporte e pela dedicação, para o estudo e dedicação. Diante disso, eu fui até um médico. Chegou lá, o médico falou assim, você está treinando muito? Eu falei, treino muito. Já tomou anabolizante? Não, nunca tomei anabolizante. Ele falou, vamos fazer um teste de tolerância de lactose para a gente poder saber se você não está com tolerância de lactose. E junto disso, eu vou pedir uma tomografia, porque aí já automaticamente faz um contraste você e já libera, você vai ficar mais à vontade, como se fosse um laxante. Feitos os exames, Cibele, descobri que eu tinha um tumor. Na altura dos meus 33 anos, na idade de Cristo, e imagina para um rapaz muito bem sucedido, sem franquias, 4 faculdades, o filho exemplar da família, nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou droga, nunca nada. E de repente me deparo com uma mensagem horrível igual essa. O mundo caiu. Nesse momento eu tive que parar de treinar. Eu estava pesando 92 quilos, eu caí imediatamente em 30 dias para 62 quilos, ou seja, perdi 30 quilos. O tumor que tinha 3 centímetros pulou para 40 centímetros. E quando nós fizemos a biópsia, ele alastrou pelo corpo, deu metástase. Então, o quadro que já era difícil, ele alarmou, ele ficou crítico. Nesse momento, eu coloquei todas as informações na mão dos médicos. E nesse momento eu não podia falar para os meus familiares, porque eu sabia que eu tinha assim, uma enfermidade, mas não sabia qual era. Então para mim ficou muito delicado eu chegar para todo mundo e falar assim, estou doente, não sei o que é. E durante esses 60 dias, do qual foi o prazo que eu fiz a primeira biópsia, quando chegou o primeiro resultado do que era o que eu tinha, imagina só, perde-se 30 quilos, a cabeça a 1000 por hora, aquele desespero todo, só emagrecendo. Aí vieram, né, as críticas, as teorias das conspirações, o Fagner está doente, aconteceu alguma coisa, ninguém sabe o que acontecia. Só que aí foi onde que eu tive um encontro muito forte com Deus. Foi quando chegou o meu resultado e eu resolvi convidar todo mundo para um jantar na minha casa, que eram as pessoas mais próximas, das quais eu devia uma satisfação. Na hora que eu reuni todas aquelas pessoas na sala de jantar que eu tinha, era uma sala de jantar muito grande, de uma casa muito grande, que de fato eu não morava lá, mas eu estava lá, eu reuni todas aquelas pessoas. E na hora que eu consegui olhar nos olhos de todas aquelas pessoas, eu realmente entendi por que eu estava passando isso. Porque já se passava 60 dias que eu ficava me questionando. Sou tão bom, eu trato todo mundo muito bem, não passo ninguém para trás, não estou devendo ninguém, sou um cara honesto, trabalhador, estudioso, não uso droga. Por que eu? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu? E naquele dia, na hora que eu reuni todo mundo ficou em silêncio, me ouvindo, eu descobri que se eu tivesse a oportunidade, naquele momento, de escolher quem passaria por essa missão, eu seria o primeiro a levantar a mão. Porque toda aquela doença não estava nas pessoas que eu amava, estava em mim. E foi eu que dei a notícia ruim, mas não foi eu que recebi. Porque quando eu falei para todo mundo que eu estava doente, que eu tinha um câncer, que eu ia precisar do apoio de todo mundo começou a chorar.
E eu fui o único que fiquei sorrindo. E isso me deu uma sensação de leveza e de entendimento tão grande que eu não pude perceber que naquele momento, Cibele, eu era um privilegiado por estar recebendo aquela doença com uma nova perspectiva de vida, que se tivesse me perguntado entre uma pessoa que eu amava ou em mim, a resposta era pronta. Eu preferia que estivesse em mim do que na pessoa que eu amava. E naquele momento veio um propósito muito grande. Eu sempre fui uma pessoa muito cristã. Eu nunca escolhi algum tipo de igreja, algum tipo de congregação para poder praticar o bem. Eu acredito que nós somos seres humanos, somos pessoas de luz, mas só que muito ainda sem entendimento, sem conhecimento. Porque afinal de contas, nós estamos apenas, eu principalmente há 43 anos nessa terra, o que eu sei? Eu não sei nada. Eu sou um eterno aprendiz aqui. E mesmo assim a gente passa vergonhas ainda com pessoas tão menores e mais jovens que a gente. Eu aprendo todos os dias com a minha filha, uma menina de 3 anos de idade, sobre amor, sobre carinho, sobre tudo. Imagina eu com 43, ou seja, tem 40 anos de experiência na frente dela, estou aprendendo. Naquele dia eu recebi esse aprendizado e eu comecei a descobrir que todas as pessoas queriam muito o meu bem. E eu comecei a ir atrás do bem que essas pessoas me propuseram, porque, afinal de contas, a maior parte da cura é querer ser curado. E eu queria muito ser curado naquele momento. Então eu me joguei de joelhos, agradeci a todo mundo, foi um chororô danado, meus pais, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, todo mundo entrou num desespero absoluto. Mas logo na sequência, todo mundo quando saiu de lá, sabia que aquela missão caiu na mão do colo da pessoa certa. Que eu não ia desesperar, que eu ia continuar forte, destemida, aquele negócio todo. E dali pra frente foi uma jornada de 16 quimioterapias. E dali por diante eu pude falar para todo mundo, Cibele, o que realmente eu tinha, o que eu precisava de fazer, o que seria o meu tratamento. Nesse momento, a gente tem clareza do que a gente está fazendo, a gente cria um planejamento justamente para poder dar o melhor e fazer da melhor forma possível. E por incrível que pareça, a gente descobre que a gente nunca esteve doente. Eu não estava doente. Talvez o meu corpo poderia estar doente, mas a minha alma não estava. E fazer parte dessa evolução, desse desenvolvimento, desse autoconhecimento, foi talvez um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida e que somente uma pessoa podia resolver. Somente eu. Então, toda aquela pessoa que estiver passando por um momento agora delicado, eu não falo de câncer, eu não falo de qualquer doença, não. Eu falo de dificuldade, de circunstância. Às vezes que seja uma falta de dinheiro ou que seja um problema enorme, lembre-se, a solução está com você. É você que vai resolver esse embate sozinho. Tome muito cuidado para não pedir a ajuda dos outros, porque talvez a ajuda do outro não é o entendimento necessário que você precisa. Porque toda vez que você consegue enfrentar uma adversidade e você vence ela, é como se fosse mais uma folha da sua Bíblia, daquele manual interno que você tem dentro de você. Todos nós temos, só que a gente às vezes não quer ler. Toda vez que você estiver passando por um momento muito difícil, olhe para dentro de você, olhe para quem você é, olhe para aquilo que você faz todos os dias para todo mundo e para você. E se pergunte, será que eu mereço passar por isso? Se eu estou passando por isso, é por quê? E o que eu vou tirar de bom disso que eu estou passando? Que eu tenho certeza absoluta que a força que você precisa não vem de fora, ela vem de dentro. E é a mesma força que faz você acordar todos os dias e enfrentar seus problemas. Meu Deus, gente, que emoção, que satisfação, que alegria estar aqui com você, Fagner. Mas me conta mais da sua infância, da sua mãe, do seu pai, na verdade. Lá. Minha mãe é uma de 19, né? Então, ela cresceu numa casa muito grande. O meu avô era um pedreiro com um sonho muito simples de vir para a capital e trazer sua família. Poucas pessoas sabem que nós vivemos hoje numa comunidade ou numa sociedade que é muito volátil, ou mais precisamente, mais fraca. E naquele passado, só para você ter uma ideia, o grande trabalho do meu avô era ter mais filhos e conseguir bancar o alimento da sua família. Só para você ter uma ideia, quando ia comprar roupa para todo mundo, ele ia até uma loja no centro, comprava um rolo de tecido, levava para casa e a mulher dele, que é a minha avó, a Ruth, ela cortava as roupas, todo mundo igual, e fazia roupas para todo mundo. Às vezes vocês não imaginam, gente, que passa pela imagem ou pela cabeça de vocês que o seu avô talvez passou a vida inteira com 1 ou 2 pares de sapato. E você tem 30, 40, 60 pares de sapatos jogados na sua casa e você não utiliza.
Qual que é a reflexão que nós tiramos disso o tempo todo? É que nós precisamos de muito pouco para ser felizes. E às vezes a gente esquece disso no mundo acelerado, no mundo de redes sociais, onde que eu tenho que estar postando o tempo todo, eu tenho que estar filmando tudo, eu tenho que estar aparecendo o tempo todo. Você não precisa de estar o tempo todo aparecendo. Mas quando você aparecer, apareça realmente quem você é. Hoje o grande desafio é isso. Mas tem muita gente aí que não é o que é, são as outras pessoas, não é sobre você. Sobre você, quem cuida da imagem, quem cuida do que você é você. E é sobre muito mais o seu comportamento. Então eu tive ensinamentos muito fortes e de valores com um homem muito simples, que foi honesto até o fim da vida dele e que no fim da vida ainda morreu como um herói. Porque durante um acidente de carro, onde que meu avô e minha avó estavam dentro do carro, meu avô abraçou a minha avó e para ela ser um pouquinho mais gordinha, quando caiu em cima dele. E meu avô machucou todo e minha avó não teve nada. Quando levou os dois para o hospital, estava todo mundo muito preocupado com a minha avó. Ela não vai aguentar, porque ela é gordinha, que é trem todo. Resumo da obra, minha avó estava super bem e o meu avô estava todo ruim por dentro. E aí o médico falou, possivelmente eles se abraçaram e nesse momento quem levou a pior foi ele. Então, assim, o que eu tenho para poder passar para as pessoas, o que eu aprendi é de um homem que dedicou a vida dele para os outros, como pedreiro construindo a casa das pessoas, e no final da vida dele, entre ele escolher pela vida dele, escolher pela vida da mulher dele, ele escolheu pela vida da mulher dele. Então, esses são valores que eu acredito que todos nós temos que ter. E a minha mãe nasceu nessa família, uma de 19, onde que o filho mais velho cuidava do mais novo. E assim consecutivamente nessa escadinha. Já do meu pai é um de 5. Ou seja, o meu pai era o caçula. E sempre foi aquele filho mais atacado, porque todo mundo acha que a mãe sempre gosta do caçula, aquela velha guerra. E que na verdade não é. São tempos diferentes, são momentos diferentes, e é uma oportunidade de educar diferente. Você nunca pode equiparar a educação do primeiro filho para a educação do terceiro filho. Porque a educação do primeiro filho, gente, é tudo muito novo. Nasceu um filho, nasceu uma mãe. Não tinha mãe, não tinha nem filho. Do terceiro, não. Já tem uma mãe que já está calejada, que já sabe dos macetes, tudo. Já sabe como é que funciona, como é que não funciona. Já põe a mão na testa do menino e fala, tá com febre? Não tá com febre, não. Tá com frescura. Febre emocional. Põe os meninos para poder trabalhar, fazer alguma coisa. Então é totalmente diferente. Às vezes a gente não percebe isso. E disso meu pai veio trabalhando, passou por várias profissões. E dentro da profissão que ele mais se estabeleceu foi como mecânico de carros. E dentro disso eu nasci num ambiente onde que é uma de 19 que se transformou em cabeleireira e um de 5 que se transformou em mecânico. Então a minha cultura toda para trás, os meus valores, Cibele, elas são pautadas muito por pessoas muito simples, muito humildes e de grandes valores. Ou seja, meu pai e minha mãe, eles abriram mão de tudo para poder casar. Então eles não esperaram ter nada pronto. Saíram os dois, cada um com a vontade, com as condições que tinham naquele momento, alugaram uma casa e entraram lá para dentro. Vamos imaginar, hoje você vai falar que 90% das pessoas não fazem isso. A pessoa está esperando arrumar um bom emprego, depois que arrumar um bom emprego, está esperando ter uma casa, depois que está esperando ter uma casa, mobiliar ter uma casa, depois está esperando ter um pet, depois que tem 5 anos de um pet, que ele vai pensar em casar. E quando casa, na primeira briga, na primeira oportunidade, separa e divide tudo. Não é sobre isso mais, é sobre o quanto você pode resistir, o quanto você pode melhorar para o outro. Nós apaixonamos pelas falhas e pelos defeitos dos outros, porque pela qualidade qualquer um quer. O mais difícil é você entender que você pode conviver com aquela dificuldade ou com aquela parte mais difícil da pessoa. Isso é amor. E amor é simples, é fazer todos os dias a mesma coisa com a mesma paixão e carinho que você fez a primeira vez. Só que as pessoas acabam esquecendo disso. Amor é fazer da mesma forma que você fez a primeira vez, todos os dias. Só que a gente vai esquecendo, a gente vê uma internet, a gente vê um Instagram, vê uma mulher mais bonita, vê uma mulher mais arrumada, e a gente quer aquilo. Só que aquilo é o que você está vendo. E eu falo muito para as pessoas que o sucesso, às vezes, ele vem escondido. Assim como veio uma maçã para Eva, às vezes vem um sucesso para você, vem uma oportunidade de você se dar bem, ou vem uma oportunidade de você ganhar muito bem. Cabe a você determinar realmente se você quer ou não quer ser um pecador. Então faça essa anamnese sempre, porque é o que eu tenho feito todos os dias por vir de uma família humilde. Cuidar de uma empresa que tem mais de 3 mil profissionais, que nós estamos em 3 países diferentes, com mais de 130 salões, com mais de 1 milhão de atendimentos por mês, não é fácil. A vaidade bate todos os dias, você acha que você é muito grande, que você pode mais, mas não é por aí. É sobre o bem que você proporciona para as pessoas. Passa pela sua cabeça, Cibele, que mais de 60% das minhas meninas são mães solteiras.
Sim. São meninas que ganham o pão ali dentro do salão, fazendo escova, fazendo unha, fazendo tudo. E às vezes eu tenho que me deparar, às vezes, com uma cliente que vai para lá, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, tá linda, maravilhosa, e que arrancou um bife na unha dela. Ela se sente no direito, às vezes, de insultar até uma manicure que passa 10, 12 horas sentadas para poder fazer com que a higiene dessa pessoa venha em primeiro plano e ela se sinta melhor. Então, às vezes, a gente tem que deixar claro para as pessoas o que são os valores, o que é. E eu tenho praticado muito a sinceridade nos meus negócios. Então, quando uma cliente chega e reclama, eu não tento discutir para ela com palavras legais para ela poder sentir, não. Eu falo a verdade com ela. Eu falo, a menina errou mesmo, você desculpa, não é normal dela errar, mas ela erra. Ela está fazendo uma unha atrás da outra, às vezes até com fome, porque ela não teve tempo de parar, porque a agenda é muito apertada. Ela falhou com você mesmo. Você se importa se eu não te cobrar o pé e mão, você volta novamente? Todas as vezes que eu tenho falado abertamente com as clientes, com esse tom, tem dado muito certo e as pessoas têm visto verdade na minha fala e no meu olhar. E o mundo hoje está muito subterfúgio, muito cheio de fake news, cheio de informações que às vezes não são reais e verdades. Então, nada melhor do que uma pitada de verdade, um direcionamento real para as pessoas, para eles saberem o que quer. É isso que eu acredito, é esse menino que aprendeu isso no passado com aquelas pais, os avós, com todos eles que esteve perto, continua praticando hoje. Tem um velho ditado que diz o seguinte, que esses meninos eles nunca crescem, eles só mudam os brinquedos, né? Era um carrinho de brinquedo, agora é um carrinho de verdade. Era uma brincadeirinha e uma brincadeirinha que fica lá. Mas eu sou muito feliz pela origem humilde, por toda essa estrutura que foi me concedido. Eu não tive grandes posses, mas tudo que eu tive de posse foi vindo de pessoas que eu admiro e elogio muito. E nesse momento eu me sinto um privilegiado, até por estar aqui hoje compartilhando isso com você. Privilegiados somos nós de ter aqui essa história brilhante desse homem, desse empreendedor, desse visionário. Nós queremos saber, Fagner, o que temos aí para o futuro? O que você idealiza para o futuro? Beleza, bom perguntar isso, que a gente vai falar um pouquinho do mercado da beleza. O mercado da beleza, ele precisa de reajustar, ele não se reajustou ainda. Todo o mercado de negócio, ele sofre um boom. O que é um boom? É quando várias empresas conseguem realmente se demarcar e se consolidar no mercado. Por que eu falo isso? Passa pela sua cabeça que a maior rede de salões da América Latina, salões de beleza, tem mais de 130 lojas? No universo de 1,3 milhão de salões de beleza, o que eu estou falando para você é que a Sosila não é nada. E mesmo assim é uma potência. Porém, quando a gente pega outros mercados que estão consolidados, a gente vai para o mercado de agências bancárias. Nós temos aí agências, aí um Bradesco, por exemplo, com 2, 3 mil agências. Quando a gente vai para o mercado alimentício, nós temos aí 5, 6, 10 marcas aí com mais de 200, 300, 2.000 estabelecimentos abertos. Então, toda vez que você olhar para algum lugar e você vê uma grande marca consolidada, é porque aquele mercado realmente sofreu um boom. Várias empresas se organizaram da melhor forma possível para poder atrair o maior número de clientes possíveis. Quando essas empresas, Cibele, se organizam de uma forma inteligente, econômica, fazendo o melhor para o cliente em menor espaço de tempo, você acaba atraindo o maior número de clientes para dentro dessa empresa. Vou usar um exemplo aqui que todo mundo conhece muito bem, que é o McDonald's. Todo mundo fala mal do McDonald's, fala que a comida não é boa, que não sei o quê, mas todo mundo tem que respeitar o McDonald's porque é uma potência. Quem nunca foi lá na hora que precisou, na hora da fome, vou comer um McDonald's e resolveu a sua vida? Passa pela sua cabeça que a empresa que mais vende batata no mundo não planta nenhuma batata, que é o McDonald's? Pensa nisso. A empresa que mais vende batata no mundo não planta nenhuma batata. É isso que nós entendemos do mercado que vai sofrer o boom. Então, a qualquer momento, sim, eu acredito que vai haver o boom do mercado da beleza. Então, vocês, profissionais, fiquem atentos no comportamento de vocês, na uniformização de vocês, no nível de informação que você passa para o seu cliente. Ele não é o seu cliente, ele é um familiar seu que escolheu você para poder entregar total confiança a você. Aí você vai lá e dá aquele truquezinho, fala aquela mentirinha, vai lá e pega aquele canechãozinho, põe no pote da Kerastase e passa no cabelo da cliente. Você não está enganando o seu cliente, não, você está enganando você. Chega para ele e fala a verdade, fala assim, ó, acabou o L'Oréal, acabou o Kerastase, eu não tenho esse produto, eu posso passar outro produto no seu cabelo? Pode, não tem importância não. Nem vou te cobrar hoje.
Semana que vem você volta, você paga. O cara tá indo toda semana atrás de você, privilegiando o seu atendimento, homenageando o seu salão de beleza. E você vai lá e ainda engana ele. Outro dia isso aconteceu com uma cliente. A cliente fechou um pacote lá com a gente, lá, só pra vocês terem uma ideia. Uma reestruturação capilar, que é um tratamento de 2 passos que devolve só água e vitaminas pro cabelo da cliente. E é uma cliente que vai toda semana estar lá, uma cliente muito simples, muito humilde, mas ela se esforça muito para estar dentro do salão de beleza. E a gente vê o esforço dela o tempo todo. Acabou o produto. Aí a pessoa chegou para mim e falou, Fagner, acabou o produto. Eu falei, vai lá e passa o Kerastase. O cabeleireiro, o quê? Como assim? Oi? Uma aplicação daqui Kerastase, ele custa R$190. Eu falei assim, vai lá e passa o Kerastase e fala com ela, pede ela desculpa e fala que é um presente para ela entender que a gente não tem um produto para ela. Tá bom, ele foi lá e passou, fez para ela. A cliente saiu numa alegria, Cibele. E sabe o que ela falou? É por isso que eu me esforço tanto para continuar frequentando esse salão. Olha para você ver como que o coração falou a verdade que estava ali dentro preso. É por isso que eu me esforço tanto para poder continuar frequentando esse salão. Porque com certeza alguma das amigas dela ou alguém falava que eu não sei por que você atravessa a cidade para ir nesse salão. O que tem nesse salão? Tem que ela é ouvida e ela é respeitada na mesma proporção que elas nos respeitem. Então, pessoal, estejam antenados com comportamento, marca, direcionamento, estruturação, porque vai chegar um momento que vai acontecer o boom do mercado. E vários salões de beleza com perfil de empresa vão invadir o mercado. Vocês já estão começando a ver algumas marquinhas aí se organizando e aparecendo grandes escovarias, alguns salões de beleza. De repente, isso vai acontecer numa escala multinacional. Por quê? Os grandes investidores do mercado, eles sempre querem investir em grandes empresas para dominar o mercado. O que é isso? É uma dominância através de marca. Ou aquela empresa que tem o maior número de share do mercado. E dentro disso nós temos várias grandes marcas, Cibele, que investem muito dinheiro em cima disso. Só que os mercados cada vez mais eles vão ficando mais difíceis, porque está muito competitivo. Hoje você montar um supermercado em Belo Horizonte, seja sincera, você vai bater de frente com grandes players. Nós temos Zepa, nós temos BH, nós temos Supernosso, nós temos Verdemar, nós temos várias marcas que são poderosíssimas. Aí você pensa, meu Deus do céu, vou brigar com um cachorro grande. E aí depois você vai para uma de farmácia. Aí você vem Raia, Pague Menos, Pacheco, Araújo. Aí você pensa de novo, meu Deus do céu, vou ter que me esforçar demais. Mas imagina quando você olha para o mercado da beleza e descobre que não tem nenhum grande player, não tem ninguém. E você tem um oceano azul na sua frente, onde que você tem abundância de mão de obra, porque toda mulher sabe fazer uma escova, inevitavelmente. Para fazer uma unha, você consegue treinar uma manicure em 15 dias. Você já tem uma manicure muito habilidosa, muito preparada, que ela já pode estar trabalhando para você. E o mais importante que aconteceu com o mercado recentemente, a pejotização. O que é? Hoje é um mercado que nós trabalhamos com ou carteira assinada ou profissionais microempreendedores individuais. Então, ou seja, é o primeiro mercado que tem uma separação do que é vínculo trabalhista e do que é não ter vínculo trabalhista. Mas, Fagner, não te cortando e cortando o nosso tempo. Gente, vou ter que fazer outro convite, né? Quanto aprendizado aqui agora. Mas nosso programa tá chegando ao fim, né? Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. E eu, Cibele Carvalho, Liga Comunicação, Excelência em Marca, e todos os nossos colaboradores, Experience, @Isabelle Carvalho, Pedro Vitor Oficial, Aline Cavanelas, Raíssa Emanuele, Guilherme Adriano, todos com a Liga. E comigo, Cibele Carvalho, deixo a última palavra para o nosso convidado, esse cara incrível. A todos vocês que tiraram um tempinho para nos assistir, agradeço demais. Espero que essa mensagem aqui ecoe por todos os seus corações e entenda sobre gratidão. Agradecer a Liga Comunicação por estar nos recebendo aqui, por estar produzindo todo esse material de altíssima qualidade. Agradecer a Cibele por ser uma presença tão vívida na minha vida. Agradecer o Guilherme, que eu conheci recentemente. Mas assim, tenho um prazer muito grande de poder chamá-lo de amigo daqui para frente agora. E para você que ouviu isso com tudo muito carinho até hoje para cá. Existe 2 dias na sua vida que nada pode acontecer. Um é um ontem e o outro é amanhã. Portanto, hoje é o dia. Se você gosta de alguém, se você ama alguém, vai lá, liga, fala para ela o quanto que ela é importante, o quanto que você ama ela.
Mas se você realmente tem algum problema com alguma pessoa, teve alguma incompatibilidade com alguém, liga lá também, pede uma perdão, perdoe essa pessoa para que você seja perdoado. Porque afinal de contas, nós aqui na Terra somos uma mera vontade de Deus. E eu, Fagner Socila, agradeço a todos vocês, a Cibele, um beijo enorme no coração de todos vocês. Nós é que agradecemos. E o próximo podcast vocês vão ver também que vai ser excelente. Mas deixa o convite para você, viu? Pet, Socila, eu e a Socila também somos assim, ó. Lembre-se, curte, comenta e compartilha. E faça parte da nossa comunidade aqui, ó. Entra aí embaixo aí, ó. Inscreva no canal da Cibele, tá vendo lá, ó? Gente, estamos aguardando vocês. É isso aí, gente. Um beijo para todos e até o próximo episódio.